As experiências de Bernheim. Hipólito Bernheim, professor de medicina em Nancy, na França, entre 1910 e 1919, foi quem expôs o fato que a sugestão do médico ao paciente se exercia através do subconsciente. Bernheim, na página 197 do seu livro Terapêutica Sugestiva, conta a história de um homem com paralisia na língua que resistira a todas as formas de tratamento. O seu médico disse-lhe que possuía um novo instrumento com o qual prometia curá-lo. Depois, introduziu um termômetro no bolso em sua boca. O paciente imaginou que era um instrumento que ia salvá-lo. Instantes depois, gritava cheio de alegria que podia novamente mover a língua à vontade. Entre os nossos casos, continua Bernheim, encontra-se o fato da mesma natureza. Certo dia, uma jovem veio ao meu consultório. Sofria de perda total da voz havia cerca de 4 semanas. Depois de assegurar-me que o diagnóstico, disse aos meus alunos que a perda da voz às vezes cedia instantaneamente à eletricidade, que podia atuar simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei apanhar toda a aparelhagem de indução. Apliquei depois minha mão na laringe da jovem, ouvia um pouco e disse: agora você pode falar em voz alta. No mesmo instante, fila pronunciar A, depois B e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza. A perda da voz acabara. Bernheim mostrou o poder da fé e da esperança da parte do paciente atuando como uma poderosa sugestão ao seu subconsciente, provocando uma bolha por sugestão. Bernheim afirma que produziu uma bolha na nuca de um paciente, colocando nela um selo e sugerindo que se tratava de um emplasto. Isto tem sido confirmado pelas observações e experiências de inúmeros médicos em várias partes do mundo, de maneira a não deixar dúvidas que mudanças estruturais são o resultado possível da sugestão verbal aos pacientes. A causa do estigma sangrento. Na página 153 do livro de Hudson, A Lei dos Fenômenos Psíquicos, pode-se ler: hemorragia e estigmas sangrentos podem ser induzidos em certos pacientes por meio da sugestão. O Dr. M. Bourne pôs um paciente em estado sonâmbulico e fez-lhe a seguinte sugestão: hoje à tarde, às 4 horas, depois da hipnose, você virá ao meu consultório, sentar-se-á na poltrona, cruzará os braços e seu nariz começará a sangrar. Na hora marcada, o jovem fez exatamente o que lhe fora determinado. Várias gotas de sangue saíram da sua narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador traçou o nome do paciente em seus 2 antebraços com a ponta cega de um instrumento. Depois, com o paciente em estado sonâmbulico, disse-lhe: esta tarde, às 4 horas, você vai dormir e seus braços começarão a sangrar ao longo das linhas que tracei, aparecendo o seu nome escrito no braço em letras de sangue. Às 4 horas ele ficou sob observação e verificou-se que realmente caiu no sono. No braço esquerdo as letras apareceram em destaque e em vários pontos surgiram gotas de sangue. As letras ainda eram visíveis 3 meses depois, embora estivessem gradativamente desaparecendo. Esses fatos demonstraram, de uma vez, a correção das 2 preposições fundamentais antes enunciadas, isso é, a permanente suscetibilidade do subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ele exerce sobre todas as funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados dramatizam em cores vivas condições anormais induzidas pela sugestão, são prova conclusiva de que, como um homem pensa em seu coração, mente subconsciente assim é. Pontos a destacar. 1. Lembre-se constantemente de que o poder de curá-lo está em seu próprio subconsciente. 2. Saiba que a fé, como a sua semente plantada no solo, cresce de acordo com a sua espécie. Plante a ideia da semente com sua mente, regue e fertilize-a com a esperança e ela florescerá. 3. A ideia que você tem para um livro, uma nova invenção, uma peça é real em sua mente.
Essa é a razão pela qual você pode acreditar que já possui. Acredite na realidade de sua ideia, projeto ou invenção. E na medida que o fizer, tudo se tornará manifesto. 4. Ao orar por outra pessoa, lembre-se de que seu íntimo conhece a beleza, a perfeição e a unidade e pode, portanto, mudar os padrões negativos do subconsciente da outra pessoa, obtendo resultados maravilhosos. 5. As curas milagrosas de que você ouviu falar, obtidas em diferentes santuários, devem-se à imaginação e à fé cega sobre o subconsciente, libertando o seu poder de curar. 6. Toda doença se origina na mente. Nada surge do corpo a menos que haja um padrão mental correspondente. 7. Os sintomas de qualquer doença podem ser induzidos em você por sugestão. Isso demonstra o poder do seu pensamento. 8. Há um único processo de cura, que é a fé. Há um único poder de curador, que é o seu subconsciente. 9. Quer seja falso ou verdadeiro, o objeto da sua fé pode obter resultados. O seu subconsciente responde ao pensamento existente em sua mente. Considere a fé como um pensamento em sua mente e isso será suficiente. 5. Curas mentais nos tempos modernos. Todos se preocupam com as condições físicas e os assuntos humanos. O que consegue curar? Qual é o poder do curador? São perguntas que todos fazem. A resposta é simples. O poder de curar está no subconsciente de cada pessoa e uma nova atitude mental da parte do doente, que é o que liberta. Nenhum praticante de ciência mental, religiosa, psicólogo, psiquiatra ou cirurgião jamais curou o paciente. Há um velho ditado que diz: o médico pensa a ferida, mas Deus é quem cura. O psicólogo ou psiquiatra limita-se a remover os obstáculos mentais que encontra no paciente, a fim de que o princípio curador possa ser libertado, devolvendo-lhe a saúde ao paciente. Da mesma forma, o cirurgião remove o obstáculo físico, permitindo o funcionamento normal das correntes curativas. Nenhum médico, cirurgião ou psiquiatra afirma que curou o paciente. O único poder curador é conhecido por vários nomes: natureza, vida, Deus, inteligência criadora e poder do subconsciente. Como já falamos antes, há muitos métodos diferentes para remover os obstáculos mentais, emocionais e físicos que inibem o fluxo do princípio curador da vida que nos anima a todos. O princípio curador da sua mente subconsciente, se orientado corretamente por você ou por outra pessoa, pode e vai curá-lo de qualquer doença física ou mental. Esse princípio curador funciona em todos os homens, independentemente do seu credo, cor ou raça. Você não precisa pertencer a alguma igreja determinada para utilizar e participar desse processo de cura. O seu subconsciente curará a queimadura ou corte de sua mão, mesmo que você seja ateu ou agnóstico. O moderno processo terapêutico mental baseia-se na verdade de que a inteligência infinita e o poder do subconsciente reagem de acordo com a fé. O profissional da ciência mental ou o ministro seguem as instruções da Bíblia, isso é, trancam-se em seu gabinete, repousam e pensam na infinita presença curadora que possui dentro de si. Fecham as portas da mente a todas as distrações externas e então, tranquilo e conscientemente, apresenta o seu pedido ou desejo ao subconsciente, sabendo que a inteligência da mente responderá de acordo com suas necessidades específicas. A coisa mais maravilhosa que se deve saber é a seguinte: imagine o fim desejado e sinta-o real. Ou então o princípio infinito da vida responderá à sua escolha consciente, ao seu pedido consciente. Esse é o significado de acredite ter recebido e receberá. E é isso o que um moderno cientista mental realiza quando pratica a terapia da oração. Um só processo de cura. Existe um único princípio universal de cura operando em todas as coisas, no gato, no cachorro, na árvore, na grama, no vento, na terra, pois tudo está vivo. Esse princípio de vida opera nos reinos animal, vegetal e mineral, como instinto e a lei do crescimento. O homem tem consciência deste princípio da vida e pode conscientemente dirigi-lo para acumular-se de felicidade de incontáveis maneiras. Há muitos caminhos, técnicas e métodos diferentes de utilizar o poder universal, mas há um único processo de cura.
que é a fé, pois faça-se conforme a vossa fé. Está gostando da leitura do livro de Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente? Quer acompanhar com o livro físico? Abaixo aí na descrição do áudio tem um link para você adquirir o livro físico. Um beijo e até o próximo.